mandaram uma estrela, ou separaram uma estrela para conduzir 3 magos, 3 sábios, 3 astrólogos, para adorar ao Senhor Jesus. Também não sei. Da onde eles vieram? Vieram do Oriente. Aonde exatamente? Não sabemos. Uma estrela guiando eles, assim como aquela coluna de fogo guiava o povo de Israel? É bem possível. Por que essas coisas se dão? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa. A palavra do Senhor nos mostra o que eles vieram fazer. Não de onde eles vieram, nós podemos pesquisar, talvez vamos encontrar algumas referências, vamos encontrar aí talvez algumas orientações com relação a isso. Mas na verdade, para um estudo mais pormenorizado, talvez seria interessante fazermos, né? Mas para a nossa vida diária, basta saber que Deus usou de um milagre para conduzir 3 gentios à adoração ao Senhor Jesus. Isso nos basta. Assim como nós éramos pecadores, gentios, mas Ele, na sua graça, resolveu abrir os nossos olhos para que nós pudéssemos ver a beleza de Cristo. Como estes magos conheceram ou sabiam que Jesus haveria, pelas estrelas, sabia que Jesus haveria de nascer em Belém. Belém ficava a 9 quilômetros de Jerusalém. Mas eles poderiam ter ido direto a Belém. Por que eles foram a Jerusalém? Se eles sabiam que era em Belém, porque talvez eles imaginavam que os judeus, por ser Jesus descendente do povo de Israel, os judeus saberiam, ou estariam interessados nisso também. Eles talvez entenderam, nós vamos chegar em Israel, nós vamos ser só mais 3 lá, não é? Não, eram só eles mesmos. A grosso modo, eram só eles. Mas o fato importante aqui é que eles vieram e vieram para adorar. Este foi o propósito. Tem muitas coisas que envolvem o Natal e talvez com o crescimento da internet, nós temos muitas ideias, muitas suposições, muitas posições e é bom cada um ter a sua posição, né? Só que às vezes com o crescimento, né, da internet, da maneira como nós estamos vendo, porque eu estou falando disso talvez uma visão um pouco saudosista. Natal sempre foi algo assim, muito movimentado na igreja, né? Ano Novo não, mas Natal sempre foi muito movimentado. Eita, os adolescentes, os juniores, aquelas irmãs pegavam a gente, ó, tem que decorar esta fala aqui, era uma fala desse tamanho, né, para poder fazer a peça de Natal. E a gente olha hoje, não pode fazer teatro na igreja. Mas quem falou? Onde é que está escrito isso? A gente vê muito pastores, e eles têm a sua posição, e está tudo certo, tem a sua posição. Mas muitas vezes nós ficamos um tanto engessados, nós ficamos talvez num estado de torpor, não desejando adorar, talvez para não ofender o outro ou o próximo. Eu cresci fazendo teatro na igreja. E creio que não perdi a salvação por causa disso. Estou falando isso porque são coisas que a gente vai ouvindo no dia a dia e que isso talvez vai minando, sabe, aquela visão inocente, aquela visão gostosa do Natal, gostosa da vida em igreja, porque a teologia começa a entrar, não estou dizendo contra a teologia bíblica, não é? Por exemplo, vamos falar, como eu estou falando de teatro, né? No Natal nós sempre tínhamos crianças fazendo, né, fantasiando ali de José e de Maria, a criança pegava uma bonequinha ali, né, para fazer Jesus, aquela coisa toda. Aí me parece que hoje não pode mais. Eu já ouvi que não, teatro, né? Teatro como entretenimento, realmente eu não sou partidário. Teatro como entretenimento, não conta comigo. Igreja não é lugar para entretenimento, mas um teatro que narre, que fale uma história bíblica, que adora, mas por quê? Não! Qual é o problema? Estamos nos enchendo de teorias e teorias, que muitas vezes chamamos de teologia, que na verdade são só teorias que nos amarram e nos encerram numa ideia que perdemos muitas vezes a autonomia, a liberalidade de servir ao Senhor.
Vamos fazer um presépio. Não, presépio não, isto é imagem. Imagem não pode se você adorar, se você ajoelhar-se diante dela. Mas fazer uma ilustração com relação a um acontecimento, por exemplo, um presépio, Jesus, Maria, José, e você aquilo remeter ao milagre da criação, ou perdão, do nascimento de Jesus, qual é o problema? Ah, pastor, mas eu penso, ok, você pensa diferente, está tudo certo, não tem problema. Está tudo bem. Eu não quero imprimir sobre você a minha vontade. Mas o quanto disso realmente está servindo para a adoração? Na nossa visão, talvez mais pueril, quando criança, nós ensaiávamos, eu ia para casa, pegava um cabo de vassoura, ia no fogão da mãe e entortava um pedaço de cano para fazer o cajado ali de José, para ser o José, né? O outro era o João, e nós crescemos com toda esta visão inocente, que não tem que ser errada, mas uma visão, como eu posso dizer, limpa de pensamento no que diz respeito ao nosso trabalho e desejo de adorar e fazer parte da igreja e servir ao Senhor. Podemos perguntar, por que eu estou falando isso? Porque nós podemos perguntar e ir mais a fundo neste texto e saber de onde esses magos vieram, porque como se deu a coisa da estrela, por que eles foram em Jerusalém antes de ir a Belém, por que Deus escolheu 3 magos ao invés de 3 judeus? Não sabemos. São muitas perguntas que podemos responder, mas o que cabe para nós aqui é não perder a beleza da floresta, focando apenas nos galhos de uma determinada árvore. Eles foram para adorar. Não que as outras coisas não tenham valor, irmãos. Não é? Claro que tem, é a palavra do Senhor. E podemos conversar e podemos conjecturar em outro momento, mas o objetivo aqui é perceber que estes homens, ainda que gentios, vieram para adorar a Deus e deram a eles, ao Senhor Jesus, ouro, incenso e mirra. O que vem a ser isto? E eu queria conversar com os irmãos brevemente sobre a ideia de, como sábios, nós adorarmos a Cristo. Esta sabedoria que vem do próprio Deus, essa sabedoria que nós recebemos pelo Espírito Santo, que a palavra do Senhor vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E dentro desta mentalidade, dentro desse desejo, dentro dessa nossa mente renovada pelo Espírito Santo, que um dia recebemos, buscar adorar ao Senhor, assim como esses homens o fizeram. Não sei dizer se eles se converteram ou não, eu não sei dizer se eles voltaram para a casa deles transformados ou não, é possível, porque ninguém passa por uma experiência dessa, vê o Senhor Jesus ali, né, e tudo o que aconteceu, e eles voltaram para o outro lado, porque Herodes pediu, olha, veja lá o que aconteceu com Jesus, onde ele está, para eu também ir adorá-lo. Né, Deus revelou a eles, não volta pelo mesmo lugar, não fala para Herodes, volte por outro lugar, e eles foram embora, obedeceram. É possível, eu posso compreender, eu posso conjecturar que eles tiveram uma transformação. Posso cravar aqui? Não necessariamente, mas eu posso conjecturar que sim. Mas eu não sei, eu não posso afirmar. Mas o fato é que eles foram para adorar. Esse tempo, hoje, muitas conversas, como já temos falado, mas Jesus não nasceu no dia 25. A igreja não deve, tem perguntas na internet, a igreja não deve comemorar o Natal. São perguntas que servem só para a gente perder o rumo, ficar focando em galhos, ao invés de observar a beleza da floresta. Né? Nós estamos sim aqui hoje para celebrarmos algo tão maravilhoso que Deus fez a nosso favor, que foi enviar Jesus, o seu Filho, nascendo de forma tão miraculosa, de forma virginal. A Maria concebeu do Espírito Santo. Você consegue explicar isso? Eu não consigo. Eu só estou replicando o que eu já li. Estou replicando o que eu sei. Explicar isso eu não consigo. Como eu disse há pouco na liturgia, o que serve a nós apenas é olharmos para isso, dobrarmos os nossos joelhos e dizermos, Senhor, muito obrigado por tão grande poder, por tão grande maravilha revelada a nós, que não merecemos nada disso.
mas muitas conversas. Eu sei que Jesus não nasceu no dia 25. Naquela época, os pastores não podiam estar no campo porque era frio, tudo bem, mas isso não me impede de nós adorar, porque os magos foram lá e adoraram, os pastores foram lá e adoraram, os anjos adoraram o menino Jesus. Por que nós não vamos fazer isso? Por que a igreja não vai se levantar e dizer: Senhor, obrigado, hosana nas maiores alturas, eis que veio o nosso Redentor, o nosso Salvador. Podemos. Mas talvez, envoltos em tantas ideias e teorias, nós acabamos sendo minados do desejo de adorar, dessa liberalidade, desse prazer da adoração. Não estou aqui fazendo alusão, ou seja, defendendo qualquer ideia, sermos tolos, né? Não é isto. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos focar, a igreja precisa focar naquilo que o Senhor revelou a nós. Esses homens foram adorar ao Senhor e trouxeram ouro, incenso e mirra. Se eu falei ouro e prata, vocês me perdoem, tá? Devo ter falado em algum momento? É possível, né? Ouro, incenso e mirra. Primeira coisa que eu queria tratar com relação a estes presentes, irmãos, é o seguinte: Natal tem sido visto como um tempo de presentear. O comércio se aquece nesta época, né? Até vi uma notícia que essa geração agora, talvez os comerciantes estão um pouco preocupados, porque talvez não está gastando tanto quanto em anos anteriores. Não sei se há uma base para isso. É claro que precisamos perceber outros anos, né? Um tempo mais longo para perceber isso. Mas enfim, Natal sempre foi conhecido como um tempo de presentear. E por quê? Ora, os magos não presentearam a Jesus? Sim, presentearam a Jesus. E é esta a grande diferença da coisa. O Natal é um momento de nós presentearmos a quem? Ao Senhor Jesus. E como é que nós podemos fazer isso? Presenteando uma criança, talvez. Dando presentes a ela pelo Natal. Eu não sei, as minhas filhas, se eu me lembro, nunca receberam presente de Natal, né? Não. Presente de aniversário, tudo bem, né? Larissa fica até um pouco brava comigo, né? Que talvez estava esperando aquela boneca, até hoje não ganhou, né? Mas, enfim, ora, o aniversariante não é Jesus, é Ele que precisa ser presenteado. E percebam, ouro, incenso e mirra, irmãos, eram presentes, eram substâncias caras. O ouro, todos nós sabemos. O incenso era uma substância aromática que se queimava ali para, né, aromatizar o ambiente. E a mirra era um perfume que servia tanto para o cheiro, né, quanto para embalsamar também um corpo. Ou seja, independente do seu uso, esses três elementos são elementos que detinham um valor. E não era pouca coisa. O ouro nós sabemos, como temos falado. O incenso também era difícil aquisição, essa substância, esse elemento. E a mirra também. Vinha de outros países, tinha que ser trabalhado, tinha todo ali um processo que se fazia, que não vou explicar, mesmo que eu também não sei. Mas o que eu sei é que esses magos trouxeram esses presentes ao Senhor Jesus e eles trouxeram algo de valor. Nós não podemos negligenciar ou deixar de lado aqui a ideia do custo. Daquilo que custa, ou seja, o valor monetário. O valor monetário daquilo que nós estamos fazendo ao Senhor, daquilo que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Não somente aquilo que nos sobra. Eu não vou falar de dízimo aqui, claro que não é essa a ideia. Mas eu estou falando exatamente de nós oferecermos o melhor para o nosso Deus. O melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos bens, o melhor dos nossos talentos, para que Ele seja louvado, exaltado e glorificado em nossas vidas. Mas o problema é que quando nós pegamos uma ideia social de ofertarmos a outras pessoas e esquecemos, achamos que estamos fazendo isso para Jesus.
Quando ofertamos às crianças pobres, por exemplo. Algum problema de ofertar às crianças pobres? Não, claro que não. Mas por que tem que ser exatamente no Natal? Exatamente no dia em que Cristo merece ser lembrado. Exatamente na época em que o Senhor Jesus Cristo merece ser honrado. Provérbios 3, de 9 a 10. Provérbios 3, de 9 a 10. Vai dizer o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós precisamos olhar para esse texto e perceber que Deus, quando nos dá algo, Ele quer também que nós estejamos honrando a Ele com os nossos bens. Os magos fizeram isso. Deixando de lado aqui qualquer conversa paralela, qualquer assunto, talvez de menor importância, se é que eu posso colocar desta forma, mas o importante aqui é a adoração ao Senhor Jesus. E esta adoração deve ser uma adoração de peso, uma adoração que esteja me custando alguma coisa. Honra ao Senhor com os teus bens. Isto é um princípio bíblico. Isso não é algo que a igreja, no decorrer dos séculos, inventou, e algum pastor vivaldino, inteligentíssimo, pegou isso aí. Não, é um princípio bíblico. Não tem como nós fugirmos dessa verdade. Cada um é livre para fazer o que quer, mas é um princípio bíblico. E isto quebra, irmãos, totalmente esse costume de presentear uns aos outros, porque é a Jesus que nós precisamos presentear. Lembram daquela mulher que quebra a garrafa, o vidro de unguento e de perfume e unge os pés de Jesus? Lava os pés de Jesus? Marcos 14, capítulo 14, estando ele em Betânia reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume. Não precisamos dizer que isso aqui tem um valor também envolvido aqui, né? E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, dizendo: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, o evangelho será também contado o que ela fez para a memória sua. Perceba, ela quebra o vaso de unguento ali e unge o Senhor Jesus Cristo, e alguém fala: mas para quê? Vamos dar aos pobres? Opa, mente social, né? Mentalidade social. Não, para que ungir Jesus? Jesus vai dizer: deixe ela. A mim, os pobres vocês sempre têm, a mim vocês nem sempre têm. Quando se fala em presentear os pobres no Natal, porque, irmãos, isso na verdade é uma disfunção daquilo que é o verdadeiro Natal. Ao Senhor Jesus toda a glória. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele toda a glória. Os pobres, sempre nós os temos. Eles vão sempre estar, como o Senhor Jesus Cristo diz. O que importa é nós temos a Cristo. Aquela pessoa que está recebendo aquele presente e que você está fazendo a alegria dela, sim, por hora, momentaneamente. Mas depois que aquele brinquedo acabar, perder a graça, quebrar, ou surgir um outro mais novo, uma modalidade mais avançada daquele brinquedo, o que ela vai fazer? Vai continuar tendo alegria? Não. O que nós estamos ensinando com isso é o seguinte: as coisas materiais vão te dar prazer, as coisas materiais vão te dar satisfação. Quando se faz isso e tira o foco de Jesus, estamos simplesmente dizendo, ou talvez ensinando para uma criança: eu vou te dar isso para você ter alegria. Enquanto que, na verdade, é Jesus que precisa ser apresentado, é o Senhor Jesus que precisa ser anunciado aqui. E como que nós podemos fazer isso?
Como que nós podemos presentear a Jesus? Ora, quantos missionários estão por aí servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a Cristo? Quantos pastores, homens, mulheres, que estão servindo ao Senhor como missionários, missionárias, seminaristas, e que talvez precisam de um valor para completar a sua mensalidade. Eu não sei hoje como é que é o seminário, né? Eu não sei aonde o pastor, os irmãos, né, que estão no ministério, aonde se formaram, mas no meu tempo, a gente sempre brincava no seminário, né, e eu brinco ainda, a gente comia carne sufocada, né? Não, mas não, era um sufoco comer carne, não era fácil, né? Mas quando a igreja tem a visão missionária de servir ao Senhor e dar de fato um presente a Jesus, vamos ajudar o missionário, porque quando fizestes a um desses pequeninos, que pequeninos? As crianças? Não, Jesus não está falando disso. Pequeninos, pessoas que estão presas? Não. Esses pequeninos, aqueles que creem nele, aqueles que estão pregando o Evangelho, estão sofrendo por amor ao Evangelho. São pessoas cujos pés estão calejados de servir ao Senhor, de andar longas e longas jornadas. Estão longe das suas famílias, estão distantes dos seus entes queridos. Para quê? Para proclamar o Evangelho de Cristo. Como que nós podemos ajudar? Ora, quando nós investimos efetivamente na obra do Senhor. Desta maneira, irmãos, precisamos entender que o Senhor Jesus sempre honrou aqueles que estavam cooperando. Lembra da viúva pobre, que deu tudo que tinha? Aqui, essa senhora em Betânia, também há uma outra ocorrência, que parece que é a mesma, mas não é, são duas ocorrências diferentes deste fato. O que nós precisamos entender é que o Senhor quer ser honrado com os nossos bens. Em Mateus 5,16, nós temos ali o seguinte, nós cantamos há pouco, vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha, Jesus Cristo é a luz deste mundo, brilha em nós o seu amor mais profundo. E Mateus 5,16 vai dizer assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Nós vivemos num mundo onde o materialismo é muito forte, e então o dar presentes, o receber presentes, isto é a coisa mais importante do Natal, quando não é. É Jesus que precisa ser louvado e exaltado, para que Ele possa brilhar em nós, e a sua luz de fato possa brilhar àqueles que nos veem. Porque o dia que nós começarmos a impedir a luz de Cristo brilhar em nós, então aí nós não vamos de fato exercer o papel para o qual fomos chamados. Certa vez eu era menino e a professora de escola dominical trouxe uma ilustração, talvez você conheça, eu não sei, mas está aqui. A luz de Deus, a luz do Senhor Jesus Cristo. E ela brilha por ela mesma, não é? E aqui está um valor, uma moeda de R$1. Não é? Se você colocar o dinheiro à frente, mais importante, você vai simplesmente ofuscar a beleza da luz. Mas se a luz ficar na frente, você vai fazer com que ela brilhe mais. Quando colocamos o dinheiro à frente de Cristo, ele continua brilhando, ele é Senhor, ele é Deus. Mas quando a moeda, ou seja, o dinheiro fica atrás, isso serve como ornamento para a nossa vida, para que Cristo brilhe mais e mais na nossa vida, para que ele seja louvado e exaltado. Amém? Quando aqueles homens trazem ouro, incenso e mirra, eles estão dando o seu melhor para o Senhor Jesus. E falando nisso, o que significaria o ouro? O que nós podemos ofertar além da questão financeira, se é que podemos dizer assim? O que vem a ser o ouro, se não, ora, a própria divindade. Lá no tabernáculo nós vemos que muitos utensílios eram feitos de ouro, outros eram de madeira de acácia, revestidos de ouro,
porque o ouro dá a ideia de firmeza, da glória de Deus, algo puro, algo que não perece, algo que não acaba. Quando nós olhamos para Apocalipse 21, vemos a cidade santa, a cidade é de ouro, a praça da cidade é toda de ouro, e é algo límpido, é algo puro, como um espelho, diz ali a palavra. Ora, o que nós temos aqui? Quando eles oferecem ou ofertam a Jesus aquele ouro, eles estão dizendo que no passado era costume ofertar ao rei ouro, presentes em ouro, porque estava dizendo a respeito da realeza daquela pessoa. Quando os magos oferecem ali, ofertam ouro ao Senhor Jesus Cristo, eles estão dizendo que você é rei, você é Deus. Esta criança é o Deus encarnado. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai falar exatamente sobre isso. Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é a própria manifestação da divindade, porque Ele mesmo é Deus. Portanto, quando chegamos num culto de Natal, ou estamos nesse momento, estamos fazendo tendo um tempo em alusão ao nascimento de Cristo, precisamos entender que podemos chegar a Ele dizendo, Tu és Rei. Apesar de ter nascido daquela forma tão pobre, mas hoje o Senhor é Rei. Hoje o Senhor é Deus. E eu quero que o Senhor reine na minha vida a partir deste momento. Eu quero que Tu sejas Deus da minha vida. E ser Deus da nossa vida é fazer com que Ele dirija tudo que somos, tudo que temos. O Natal é um tempo de nós meditarmos, de nós pararmos e refletirmos sobre a divindade de Cristo e dizermos, Ele é Deus e eu preciso ir a Ele. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estou indo completamente na contramão daquilo que significa o Natal, que é a divindade de Cristo. Ora, e como é que nós podemos fazer isso de forma mais específica? Se o nosso Senhor é Deus, como Deus é como ouro que é puro e não perece, o que o Senhor quer de nós, que nós também nos santifiquemos e busquemos vidas puras, vidas santas e que ofereçam a Ele realmente um serviço, uma obra, um trabalho puro para a sua adoração. Nós não somos puros, nós temos pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Mas Ele resolveu revelar a nós este Evangelho tão maravilhoso e colocou sobre nós o privilégio de também sermos santos. E Ele vai dizer para nós, sede santos como eu sou santo. E essa santidade, essa pureza precisa ser percebida neste momento, nesse tempo, em que vemos que o Senhor Jesus é Deus, o Senhor Jesus é Rei, e Ele quer dirigir a nossa vida para este trabalho. E assim como o ouro, nós também precisamos ser provados, para que a nossa fé seja provada, como vai falar em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Que assim como o ouro, que é provado, a nossa fé também deve ser provada para a adoração, tornando-nos cada vez mais puros, cada vez melhores, cada vez mais perto do Senhor, em comunhão com Ele mesmo. Não somente isto, temos aqui o incenso. Ora, o que vem a ser o incenso, senão a oração. Já falamos que o incenso é uma substância aromática, mas que aqui, na palavra do Senhor, representa, entre outras coisas, mas representa a oração dos santos. Nós podemos ver isso em Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Que vai dizer, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. E não poderia deixar de falar sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5, 8.
que vai dizer o seguinte: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações sobem ao Senhor, a Deus, como um incenso, como um aroma suave a Ele. Apocalipse 8, verso 13 e 4, dessa mesma forma também apresenta ali. Agora, como que eu posso ofertar a Deus incenso? De que maneira? Orando? Claro, o Senhor Jesus Cristo quer que nós oremos, né? O Senhor Jesus Cristo quer que nós cheguemos a Ele, como nós lemos ali o texto de Charles Spurgeon. Ele é Deus, Ele é Senhor, mas Ele também é amigo, Ele também é irmão, e Ele quer esta comunhão conosco, e a oração é isso. A oração é esse momento de comunhão com o nosso Senhor, é esse momento de dependência e é esse momento de confiança. Quando eu oro ao Senhor, eu estou colocando a Ele os meus desejos, os meus agradecimentos, e estou dizendo: eu confio em Ti, eu dependo de Ti, eu quero ter essa comunhão contigo. Não há presente maior que nós possamos ofertar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Este tempo de comunhão, de intimidade, de confiança, de colocar a Ele aquilo que desejamos e queremos. E Ele então vai fazê-lo. Não estamos falando de fazer pela nossa própria força. O Natal é um tempo de ofertarmos ao Senhor Jesus esse incenso, ou seja, esse sentimento de confiança, esse sentimento de dependência ao nosso Senhor, que é Deus. E dizer: eu confio em Ti. E quando fazemos isto, vamos aumentando a nossa comunhão, o nosso amor para com Ele, o nosso conhecimento a respeito do nosso Senhor. E como Paulo vai dizer com toda a propriedade: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta comunhão vai gerando em nós esta identidade com o Senhor Jesus Cristo. Esse momento de confiança, esse tempo de dependência vai aumentando em nós, até que nós nos vejamos tão somente em Cristo. Ele veio para isto. Ele veio a esta terra para isto. Ele não veio tão somente para estabelecer instituições eclesiásticas. Ele veio para estabelecer ou chamar pessoas do mundo para ter comunhão com Ele. Temos falado já 2 ou 3 vezes, mas me atrevo a falar mais uma vez. Qual é a característica da igreja dos últimos dias? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ou seja, Cristo está fora da igreja. Essa é a característica da igreja dos últimos tempos. É uma igreja que quer muita coisa, quer eventos, quer fazer. Mas a coisa mais importante é que Cristo está fora. Eu posso saber de todas as teologias, mas eu estou adorando. É a comunhão com Ele que eu estou buscando. Essa dependência, essa segurança, é isso que o Senhor quer. Para que em Cristo nós possamos ser o bom, para que através do nosso trabalho, através dessa comunhão, nós possamos ser o bom perfume de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 e 16. E por fim, a mirra. Nós temos dois versículos que falam sobre, 2 ocorrências que falam, que usam a mirra, né, como um elemento que foi usado aqui. Marcos capítulo 15, versículo 23 e João 19, 39. Marcos 15, 23, que vai dizer o seguinte: Marcos 15, 23, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. E João 19, 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nessas 2 ocorrências, irmãos, sobre mirra,
O que nós temos é o seguinte: primeiro foi na sua crucificação. Enquanto ele estava ali sofrendo as dores, deram mirra com vinho para ele beber, porque a mirra tinha também um poder anestésico. Fazia a pessoa dormir e aí morria sem sentir tanta dor. Jesus não quis, ele não tomou. Ele precisava sofrer, ele precisava sentir a dor do pecado do homem que estava sobre ele. Ele não merecia, mas aconteceu por determinação do Pai e pela ação voluntária do próprio Senhor Jesus Cristo. E em 19:39, então, José de Arimateia leva com ele 100 libras de um composto de mirra e aloés, ou seja, a mirra estava ali para o embalsamento do corpo de Jesus. Não um embalsamento completo, né, como os egípcios faziam, mas ali uma preparação fúnebre ali para o corpo de Jesus. Ou seja, trocando em miúdos aqui, o que representa a mirra? A palavra mirra significa amargo. A palavra Esmirna, a igreja de Esmirna também, que passou por perseguições, também vai ter essa conotação. Ou seja, a mirra fala sobre sofrimento. O Natal, irmãos, não é beberagem. O reino de Deus não é comida e bebida, mas alegria e justiça no Espírito Santo. Não estou dizendo que não possamos nos alegrar. Não estou dizendo que não possamos nos reunir com a nossa família e comermos ali um panetone, um frango assado. Tudo isso vai acontecer, eu sei que vai, não é? Mas não podemos perder de vista o principal objetivo do nascimento de Cristo, que foi para nascer neste mundo de forma miraculosa como foi e chamar os homens para si, para servirem a Ele e para morrer e ressuscitar para ser o nosso Redentor. E quando Ele chama a mim, quando Ele chama a você, Ele não está chamando simplesmente para uma festa onde nós vamos experimentar durante todos os dias. Não, vão ter momentos porque nós lutamos contra o mal. Assim como o Senhor Jesus, a sua família lutou. Herodes estava lá dizendo: olha os reis magos, quando você vir Jesus, fala onde é que ele está, que eu vou lá adorar. Mentira, isso é o mal, esse é Satanás, atrapalhando ou buscando atrapalhar os planos de Deus para o Redentor, para o seu Filho. Você acha que ele não vai também tentar atrapalhar a nossa vida hoje? Vai ter lutas. Nenhum servo é maior que o seu Senhor. E assim como o Senhor Jesus sofreu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis a nossa alegria. Não é simplesmente comida e bebida e alegria e festa e oi, e WhatsApp, e foto. Isso é legal, mas não é só isso. É saber que o Senhor Jesus tem um trabalho para mim e para você. Se você foi chamado por Cristo, Ele quer que você o sirva. E nesse trabalho, com certeza, alguma coisa nós vamos ter que fazer, porque a luta é entre o bem e o mal, contra a luz e as trevas, contra o nosso Deus e Satanás, que está guerreando para que nós não façamos o que seja porventura da vontade do nosso Deus na nossa vida. Mas Paulo vai dizer, para o conhecer, Filipenses capítulo 3, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Parece que falar sobre isso no Natal é falar, trazer uma mensagem down, uma mensagem não muito animadora, não é? Não, não é isso, irmãos. Estamos falando daquilo que encerra o sentido do Natal, que Cristo é nosso Senhor, e Ele sofreu para nos salvar. E em alegria nós vamos servi-lo, custe o que custar. Em alegria e satisfação e prazer nós vamos adorá-lo, mesmo que o mundo não faça. Eu vou adorar ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer: Tu és Deus, Tu és Rei dos Reis. Tu vieste à terra, nasceste como uma criança pobre, mas um dia Tu virás como Rei, para levar a sua igreja para a eternidade. E desta forma, nós precisamos compreender que esta esperança não vem de nós, não é inata em nós, mas o Espírito Santo colocou ela em nós, para que nós esperemos a volta e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, e com Ele
gozemos as bênçãos dos céus. E se há mais perguntas que a palavra não nos relata, como sempre alguém disse, né? Faz uma listinha e quando chegar no céu você pergunta para Deus e Ele vai responder. Mas o importante aqui é que com consciência e de forma racional, façamos como aqueles homens, adoremos ao nosso Deus. Como sábios, adoremos ao Senhor Jesus. Com os nossos bens, vai estar sempre envolvido bens, não tem como. Mas não somente isso, buscando reconhecer a divindade de Cristo, sendo o bom perfume de Cristo a cada dia da nossa vida, através desse contato, dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que vai nos transformando de glória em glória e de fé em fé. E não somente isso, estarmos também preparados para os sofrimentos que porventura possam surgir, mas que o façamos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez. Quero pedir que a igreja escolha um louvor, um hino para nós cantarmos, e aí com este hino nós vamos estar encerrando o culto desta noite. A igreja pode escolher, por favor. Trezentos. Hino de número 300. Lembrando que nós temos ali, depois do culto, nós temos um café. Os irmãos que nos visitam estão convidados, não saiam correndo, né? Tem ali uns quitutes ali para nós degustarmos, um pretexto para a comunhão. E cantemos então, Seguirei a Ti. Seguirei a Ti, Senhor meu, pra onde fores irei. Em tormentas, vales, provas, contigo sempre estarei. Descanso em Ti, confio em Ti, disponho a vida em Tuas mãos. Seguirei a Ti, Senhor meu, conduz, pastor meu, conduz. Viverei pra Ti, Senhor meu, em guerras, lutas ou dor. Fraco sou, mas Tu és forte, e fortifica, Senhor. Descanso em Ti, confio em Ti, disponho a vida em Tuas mãos. Seguirei a Ti, Senhor meu, conduz, pastor meu, conduz. Tendo tudo a Ti, Senhor meu, eu nada quero pra mim. Cada parte a Ti entrego, em sacrifício sem fim. Descanso em Ti, confio em Ti, disponho a vida em Tuas mãos. Seguirei a Ti, Senhor meu, conduz, pastor meu, conduz. Ó Senhor, nos conduz em triunfo. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para estarmos sempre escolhendo aquilo que é a Tua vontade. Não estamos esperando sermos reconhecidos pelo mundo, pelos homens, mas o que queremos é realmente honrarmos a Ti. Nesse dia, ó Deus, que nós celebramos o nascimento de Cristo Jesus, não sabemos qual foi o dia, não sabemos qual foi a época exatamente, não sabemos qual lugar exatamente, mas o que sabemos, ó Pai, e é isto que importa, que Tu, na Tua graça, ó Deus, enviou o Teu Filho Jesus para nascer de forma milagrosa por nós, homens pecadores, para crescer nessa terra como homem, como servo e morrer, para levar os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vidas. Morreu para que hoje nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna.
Muito obrigado, ó Pai, por tão grande graça e tão grande amor. Nos ensina a seguir a Ti. Nos ensina, ó Deus, a vermos, entendermos, compreendermos o verdadeiro sentido do Natal. Tudo aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que o Senhor Jesus Cristo se prestou a fazer também por amor à Tua igreja. Nós louvamos o Teu nome, pedimos a Tua graça. Abençoa, ó Deus, agora o tempo que vamos tomar o lanche, que possa fazer bem aos nossos corpos e também possamos lembrar da Tua provisão diária, que nós agradecemos ao Senhor porque nos trouxe até aqui. Aqueles irmãos que porventura não chegaram, não puderam vir, o Senhor esteja guardando, abençoando e dando a Tua graça, derramando o Teu favor sobre cada um deles. Nós oramos a Deus nesse sentido, pedimos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos, nosso culto está encerrado, temos então um lanche logo mais. O que aconteceu? Ele desligou?